Divisores de um número natural com o professor Ivelton, direto ao ponto para você aprender aqui com a gente e arrebentar a boca do balão. Se você nos assiste aí pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente, o seu comentário ao final e que se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Muito bem, quando a gente faz uma divisão, né, isso aqui é o pontapé inicial, tá? Essa observação que eu vou estar aqui fazendo agora. Quando a gente faz uma divisão, por exemplo, 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, isso é 3, né? Daí a gente pega o 3 que está aqui, a gente multiplica por 2, né? 3 vezes 2, 6. Coloca 6 embaixo do 6 e 6 menos 6 é. Bem, o 6, a gente consegue pegar o 6 e dividir perfeitamente por 2, tá? O 6, a gente consegue pegar o 6 e dividir ele por 2. A gente obtém um resultado aqui no quociente, um resultado que é exato. Quando a gente obtém um resultado exato aqui no quociente e resto zero aqui, né? Consequentemente, quando a gente obtém um resultado exato aqui no quociente, a gente obtém resto zero aqui, tá? Então, para esses casos aqui, isso vai nos interessar aqui dentro de divisores. Então, olha só, os divisores, ó, tá bom? De divisores do número 6. Daí foi colocado 6 aqui entre parênteses. Então, vamos lá. Na sequência dos números naturais, a gente tem, né, na sequência dos números naturais, eu vou colocar aqui, né, que é o conjunto N, a gente tem 0, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui vai até o infinito, tá bom? Aqui, nos divisores, a gente sempre começa por 1, tá bom? A gente sempre vai começar por 1. Então, vamos lá. O 6, eu vou determinar aqui, ó, D de divisores, tá bom? Divisores do número 6. O 6 eu consigo dividir por 1, obtendo um quociente ali exato e resto zero, obtendo o quociente ali exato e resto zero. Sim, o 6 a gente consegue dividir ele por 1, né? E quando a gente divide o 6 por 1, o quociente é o próprio 6, né? O quociente é o 6 e o resto lá é 0, tá bom? A gente consegue dividir o 6, então a gente vem aqui e coloca o 1, tá bom? Isso quer dizer que o 1 é um dos divisores de 6, beleza? Agora vamos para o 2, ó, na sequência dos números naturais. O 6, a gente consegue dividir ele por 2, a gente consegue obter um quociente exato e resto zero? Sim, a gente consegue dividir o 6 por 2. Tanto é que eu fiz isso aqui, ó. 6 dividido por 2 é igual a 3, né? Então, isso quer dizer que o 2 também é divisor do 6. Beleza? Vamos avançar. Vamos para o 3 agora. Seguindo aí na sequência dos números naturais. O 6 eu consigo dividir por 3, obtendo um quociente exato e resto zero? Sim, a gente consegue dividir o 6 por 3. Então, a gente vem e coloca aqui que o 3 também é mais um divisor aí, tá bom? Do 6. Bem, o 6 a gente consegue dividir ele por 4? O 6 a gente consegue dividir por 4? Não, tá? Fazendo a divisão do 6, a gente até consegue dividir o 6 por 4, mas a gente não vai obter um quociente exato e resto zero, tá bom? A gente não obtém quociente exato e resto zero. Então, não vou colocar o 4 aqui, porque o 4 não é divisor de 6, beleza? E por 5, a gente consegue dividir o 6 por 5? Conseguir a gente consegue, mas a gente não consegue um quociente exato, né? Que é o que a gente precisa aí para classificar como divisor de um número. A gente precisa ter o quociente exato e resto zero, tá bom? Então, 5 não é divisor aí do 6. Bem, daí o 6 eu só vou conseguir dividir para obter um quociente exato e resto zero somente por ele mesmo, né? Que é pelo próprio 6, tá? Então, o 6, ele é divisor do 6, tá bom? Tem um detalhe aqui, ó. Todo número natural a gente consegue dividir por 1 e por ele mesmo, tá? Ó, eu determinei aqui, foram determinados aqui os divisores, os divisores de 6, ó. O 1, ele é divisor de qualquer número natural que seja, tá? Cabe essa observação aqui. E o último divisor daquele número é o próprio número, tá bom? Guardem aí essas informações. Vamos aqui agora determinar os divisores do número 8. Muito bem, vamos determinar aqui os divisores do número 8. Então, vamos lá.
Bem, divisores, tá? D de divisores, divisores do número 8. Então vamos lá. O 8 eu consigo dividir por 1? Sim, tá? Qualquer número natural a gente consegue dividir por 1. Logo, o 1 ele é divisor de qualquer número natural que seja. Vamos para o 2 agora. O 8 eu consigo dividir por 2, obtendo um quociente exato e resto 0? Sim, a gente consegue dividir o 8 por 2, que dá 4 ali no quociente e o resto 0, tá bom? Então, o 8 eu consigo dividir por 2, tá? Vamos por 3 agora. O 8, a gente consegue dividir o 8 por 3, obtendo um quociente exato? Não, a gente não obtém um quociente exato, tá? Então, o 3 ele não tá? Ele não vai entrar aqui como divisor do 8, tá bom? Então, vamos para o 4 agora. O 8, a gente consegue dividir por 4? Sim, conseguimos, né? Obtendo ali o quociente 2 e resto 0. Então, a gente vem e coloca o 4 aqui porque ele é um divisor do número 8. Vamos agora para o 5. Eu consigo dividir o 8 por 5 obtendo o quociente exato e resto 0? Não, né? Então, o 5 não tá? Divisor aí do número 8. Vamos para o 6 agora. Eu consigo dividir o 8 por 6 obtendo quociente exato e resto 0? Não, logo o 6 não é divisor, tá? Do 8. Vamos para o 7 agora. O 7, eu consigo pegar o 8 e dividir ele por 7? A gente até consegue fazer a divisão, mas não obtendo quociente exato e nem resto 0, tá bom? Então, o 7 não vai entrar aqui. Daí, então, só vou conseguir dividir novamente o 8 por ele mesmo, tá? Vale a observação que eu fiz aqui anteriormente, tá? Que o 1 ele vai ser sempre o primeiro divisor de qualquer número natural que seja, e o último divisor vai ser sempre o próprio número do qual você busca os seus divisores. Belezinha? Vamos aqui agora determinar os divisores de 25. Então, vamos lá. A gente consegue dividir por 1 25? Conseguimos, né? Então, a gente já vem aqui e coloca o 1 como divisor, tá? Como divisor aí do 25, tá? A gente consegue dividir o 25 por 2, obtendo quociente exato e resto 0? Não, você pode fazer aí, você pode tentar fazer aí manualmente ou na calculadora, você vai ver que você não vai obter um quociente exato e resto 0, tá bom? E por 3 a gente consegue dividir o 25? Não, tá bom? Por 4 a gente consegue obter quociente exato e resto 0? Também não. E por 5? Sim, com certeza, a gente consegue dividir o 25 por 5, tá bom? E por 6, a gente consegue? Não, daí a gente só vai conseguir se você tentar do 6 ao 24, você não vai conseguir ter um desses elementos, tá? Um desses números aí como divisores aí do 25, tá? Você só vai conseguir depois do 5 somente por ele mesmo, tá bom? Que é o 25, tá? O 25 é o último divisor aqui do número 25, tá bom? Espero que essa ideia inicial, né? Espero aí que vocês tenham compreendido ela, tá bom? Pra gente fechar aqui com chave de ouro, vamos determinar os divisores de 14. Então vamos lá, a gente sempre começa por 1, né? Vamos aqui determinar, ó, D, tá bom? Ó, divisores de 14. Então vamos lá determinar os divisores aqui de 14. O 14 a gente consegue dividir por 1? Sim, conseguimos dividir o 14 por 1, tá bom? E por 2 a gente consegue dividir o 14 por 2, obtendo quociente exato e resto 0? Sim, a gente consegue por 2, que dá 7, né? E por 3 a gente consegue dividir o 14? Não, né? A gente não obtém quociente exato e resto 0, tá bom? E por 4? Por 4 também não. E por 5? Também não. Por 6, professor? Também não, somente por 7, tá bom? Bem, por 8 conseguimos? Não. Por 9 conseguimos? Também não. Por 10 não conseguimos. Por 11 também não conseguimos. Por 12 também não. Por 13 também não. Somente agora por 14, né? Somente agora por ele mesmo. Aqui estão, tá? Os divisores, tá bom? Os divisores do número 14, tá? Os divisores de 14 são 1, 2, 7 e 14, tá? Espero aí que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí pra gente, o seu comentário ao final e se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Até a próxima!